Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada, 16/2/2026, segunda-feira, 009. Fevereiro, 16/2/2026, segunda-feira, fevereiro. Vamos lá. Atos capítulo 13, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o encantador. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaim, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Por isso que jejum, o crente tem que fazer jejum. O crente que não faz jejum não é crente. Como que um crente sem jejum vai vencer no dia de hoje? Nunca. Só jejum e oração e com o Espírito Santo. O crente que não tem Espírito Santo, ele não é crente. E o crente que não jejua, não é crente também. Vamos lá. Versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, despedir. Assim, este enviado pelo Espírito Santo, descer a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegado a Salamina, anunciava a palavra de Jeová na sinagoga dos judeus, e tinham também João como cooperador, e havendo atravessado a ilha, até Epáfo acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Eu volto a falar e digo, cuidado com o falso profeta que está dizendo ali, ó, no versículo 6, olha lá. Toma cuidado com esses mágicos falsos aí, viu? Toma cuidado com esses falsos profetas que está falando ali, ó. Falso profeta e falsa profetisa, viu? Toma muito cuidado. Com mulher que é falso profetisa e homem que é falso profeta. Toma muito cuidado. Vocês aí que ficam fazendo mágica aí porque enganam só babaca. Só os babacas que eles enganam. Aqui eles não enganam nunca. Nunca enganou aqui. Continuando. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Jeová. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Quando fala Senhor, é Senhor Jeová ou Senhor Jesus Cristo. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Quando fala Senhor, é os dois, Pai e o Filho. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia à oposição dos judeus. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia à oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo do Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas lhe mandaram dizer: Os príncipes da sinagoga, varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo a silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, que temeis a Jeová, ouve, ó Jeová deste povo de Israel. Escolheu nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Já parou para pensar? 40 anos no deserto? Não é brincadeira não, não é fácil assim não, tá? Ainda mais esse povo que estava em pecado, né? Que ainda eles não era liberto por completo. Aí que eles sofreram mais ainda por causa do pecado deles. Não por causa do Criador, mas é por causa do pecado deles. Por isso que eles ficaram tantos anos caminhando para lá e para cá sem direção. Continuando. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Jeová lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração quer executar a toda a minha vontade.
Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Jeová Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda deles, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensai vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas João já falou que ele não é o Cristo. Está vendo? Mas eis aqui, após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a parca dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem Jeová, e a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando o madeiro, o puseram na sepultura. Mas Jeová o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Está vendo? Quando ele ressuscitou, ainda ele andava na terra. Ainda ele anda na terra lá, tá vendo? Aí ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, tá vendo? Quando Jesus ressuscitou, ainda ele ficou alguns dias, alguns meses aqui ainda. Entendeu? Não subiu não. Subiu foi depois de muitos meses ainda, não é pouco, mas é muitos meses. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou ainda na terra ainda. Continuando, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Jeová cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Quem fala para vocês que Jeová não tem filho? E quem fala para vocês que o filho não tem pai é um mentiroso. Por isso que aqui crê na Trindade. Por que aqui crer na Trindade? Porque o que está escrito aí? Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Olha o pai falando. Está lá escrito lá, ó, ressuscitando a Jesus. Está vendo? E o pai falando logo embaixo no versículo 33. Meu filho és tu, hoje te gerei. Está vendo? Jesus Cristo tem pai sim. Tá? E Jesus Cristo é filho. Tá? Jesus Cristo tem pai sim. E o pai tem o filho. Por isso que eu digo, toma muito cuidado com seitas. Igrejas que negam a Trindade, sai fora. Que Jesus não está com esse povo aí não. Nem o pai está com esse povo, nem o Espírito Santo está com esse povo não. Continuando, e que eu ressuscitaria dos mortos, olha lá. O pai confessando mais uma vez. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Jeová, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Jeová ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Exatamente. Não foi esquecido na morte, não foi esquecido no cemitério. Aleluia! O Pai tirou Jesus do cemitério para que o inferno saiba que Jesus está vivo, para que o mundo também saiba que Jesus está vivo e nada corrompe Jesus mais. É Jesus que é o dono da morte, dono da vida, dono de tudo. Aleluia! Continuando. Versículo 38. Seja-vos por notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venham sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vó-la contar. E saí dos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedidos da sinagoga, muitos judeus e dos preselitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Jeová. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Jeová. Por isso que eu falo. É a palavra que salva, é os ensinamentos. Igual que eu ensino todos os dias a palavra. É os ensinamentos. Igual o pastor Simão Santo ensina a palavra, é de manhã, é de tarde, é de noite, é na madrugada, após dia, após mês, após ano, até a volta de Jesus Cristo e pro resto da vida. Aqui
fala é da palavra. É a palavra que muda todas as coisas aqui. É os ensinamentos da lei, igual isso aí que eu estou lendo, essa lei que eu estou lendo para vocês aí. Continuando. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Jeová, mas visto que as rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentio. Tem gente que não é digno da vida eterna, meus irmãos. Igual que eu prego que é para quem crê. Quem não crê, eu não tenho compromisso com quem não crê. Eu não tenho compromisso com quem não vem na igreja. Eu não tenho compromisso com quem não dá dízimo e oferta. Eu tenho compromisso com quem crê e obedece o evangelho aqui, e obedece os dízimos e ofertas, e obedece a palavra que o pastor está ensinando e pregando. Quem rejeita a palavra, eu não tenho compromisso com essas pessoas, porque Jeová não tem, que é o Pai. Jesus Cristo, que é o Filho, não tem compromisso com essas pessoas. Nem o Espírito Santo. Só uma coisa que vai esperar eles, é inferno ou lago de fogo, para aqueles que rejeitam a palavra da salvação, porque eles mesmos que estão condenando a si próprio. Continuando. Versículo 47. Olha lá. Igual ali, igual Paulo e Barnabé falou. Eis que nós voltamos para os gentios. Exatamente. Eu prego aqui para os gentios. Eu prego para aqueles que estão crendo como o pastor Simão Santo. Eu não estou pregando para o mundo, eu estou pregando para quem crê. É para quem crê. Aleluia. Né? Continuando, porque o Senhor Jeová assim nolo mandou, eu te pus para a luz do gentio, para que seja de salvação até os confins da terra. Tá vendo? Para aquelas pessoas que crê, que acreditam. Aleluia. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor Jeová e creram todos. Por isso que eu digo, quando Jesus voltar, não vai ser todos que vão subir, nem aqueles judeus, nem a maioria do mundo. Porque até os judeus que estão lá em Jerusalém, eles não vão subir. Eles não vão ser arrebatados quando Jesus voltar. Eles vão ser condenados junto com o mundo. Então, Jesus vai salvar os gentios. Aqueles que creem na palavra. Eu também sou um gentio que creio desde a minha meninice e nunca abandonei o Pai, o Filho e o Espírito Santo por ninguém, nem por nada. E continuando, e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos. É o que eu acabei de falar. É crer. Tá vendo? E creram todos. Está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teu cérebro. Olha lá, e creram todos. Eu só olho quem crê. Quem não crê nesse evangelho dessa igreja aqui, eu não estou nem aí, nem me importa. Nem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nem se importa também. Continuando. Quando estava ordenado para a vida eterna. Tá vendo lá? Quando estava ordenado para receber o quê? A vida eterna. É aquelas pessoas que crê. Tá vendo? E a palavra do Senhor Jeová se divulgava por toda aquela província. Tá vendo? É a palavra. O crente verdadeiro, ele vive na palavra. Agora o que? Eu vivo é na palavra. É a palavra que importa. Os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudido, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É isso que o crente tem que estar. O crente tem que estar cheio de alegria e do Espírito Santo. Né? O crente não pode estar só com tristeza, não. O crente que anda muito triste demais não vai ter salvação, não. Porque o Jesus que eu sirvo não é de tristeza. O Jesus que eu sirvo é de alegria, de poder e de avivamento. Então, o crente que anda muito triste, com a cabeça muito para baixo, não é crente, não. Não é mulher crente, nem homem crente, não. Tá? Quem está com o Espírito Santo, ele é cheio de alegria, mas não tem tristeza. Ele anda sério, mas não tem tristeza com ele. O mundo olha para ele ali, vê que ele é sério, mas não existe tristeza ali. Igual comigo também não existe tristeza. A igreja fez 8 anos. Eu já fiz 37 anos. Servindo ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Não servindo aos homens e às mulheres da terra, mas servindo ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. E quem crê e quem está acreditando aqui junto comigo. Comigo também não tem tristeza. Eu ando é sério. Eu não gosto é de molecagem. Molecagem eu não gosto. Né? Eu gosto de coisa séria. Igual que eu leio a palavra sério. Mas comigo também não existe tristeza. Tristeza é para o mundo. Igual a palavra fala, quem não tem Jeová, quem não tem Jesus, quem não tem Espírito Santo, quem não devolve os dízimos a oferta,
Isso aí é um pobre coitado. Eu tô falando que isso aí é mais pobre do que tá na rua lá. É pior do que um mendigo, é pior do que demônio. Esses aí. Por isso que eles andam tristes e nunca é feliz. Porque não tem a trindade com eles e não devolve os dízimos ofertas e não vem à igreja. Aí sim, essas pessoas são tristes. Aí eu concordo que a tristeza anda com eles, é a tristeza do inferno que anda com eles. Porque eles vão caminhar para o inferno. Então, evita de rejeitar a palavra, aceita a palavra da salvação do canal Pastor Simão Santa, que os inscritos, aceita a palavra da verdade, que a verdade vai te libertar dessa maldição que vocês vivem. Quando vocês aceitarem a verdade, a maldição vai sair. É só aceitar a verdade que a maldição sai. Se não aceitar a verdade, a maldição vai continuar aí e seu corpo e sua alma condenado ao inferno. E vai perder tudo na terra. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa madrugada, 16/2/2026, segunda-feira, fevereiro. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Tá vendo? Barnabé está assistindo ali, olhando ali, ouvindo bem com seus olhos ali. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A igreja já existia há muito tempo, tá vendo? Mas a igreja da verdade, igual aqui, não é essas igrejas falsas aí, onde que não tem o Espírito Santo, onde que não tem a Trindade, onde que não tem a verdade. Mas aqui tem a verdade. Essa igreja chama de fogo, a sede da igreja pentecostal, o ministério chama de fogo, fé de verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, em Barra de São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Aqui a verdade está. Aqui sim. Aqui eu creio, acredito que está. Aqui sim. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Não é por causa de vocês do outro lado aí não. Eu sei que a verdade está aqui porque eu sei o que eu vejo todos os dias e ouço todos os dias. Eu sei que o Pai fala comigo até hoje, fala. Jesus fala comigo até hoje, fala. O Espírito Santo fala comigo até hoje, fala. Os três nunca me deixou desamparado em nada. Então, a verdade está aqui. Porque eu ando na verdade. Eu não ando do jeito que os homens e mulheres querem. Eu ando do jeito que o Pai e o Filho e o Espírito Santo me ama ver andar. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo me ama dessa forma. E é assim que eu fui aceito pelos três. E é assim que dá fruto até o dia de hoje. Porque eu não olho ninguém. É por isso que a minha vida, as coisas sempre dão certo. É por causa disso. Porque eu esforço e luto todos os dias por o Evangelho. Porque o mundo não vai vencer o Evangelho. E o mundo não vai vencer essa igreja. É essa igreja que vai vencer o mundo. Mas o mundo nunca vai vencer a palavra e nunca vai vencer essa igreja. Até o próximo culto e o próximo vídeo.